Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma emocionante live do Economia é Fácil. Sou o economista Almir Cesar Filho e junte-se a nós nesse episódio gravado em 16 de outubro de 2023 para as plataformas da Rádio Censura Livre e emissoras parceiras. Abordamos o conflito em curso entre o grupo palestino Hamas e o Estado de Israel, iniciado em 7 de outubro, com a incursão de combatentes dos Hamas a partir da faixa de Gaza sobre o sul de Israel. Junte-se a nós para entender as causas e as implicações. Conosco, Soraya Misle, jornalista e ativista palestino-brasileira, compartilha sua vivência e conhecimentos valiosos sobre o impacto humanitário, seja para israelenses, seja para os palestinos, os aspectos econômicos envolvidos em quase um século de conflito e as respostas internacionais dos governos e dos movimentos sociais. Lembrando que você pode participar deixando o seu like, comentário e enviando mensagens pelo WhatsApp aqui da emissora no número 21 965538908. Vou repetir, 21 965538908. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Facebook e Twitter e ativar o sininho para receber notificações. Muito bom, agradecendo a Soraya. A gente, logo que começou o conflito, a gente entrou em contato com ela, a gente agendou, agradecer muito a ela por abrir esse espaço, ela que está com uma agenda bem sobreposta. Eu já vou à primeira pergunta, né, por conta do tempo, né, que é entender um pouco o contexto e as causas do conflito. O conflito todo mundo está acompanhando. O conflito está sendo puxado por um lado e por outro, várias narrativas, várias interpretações, mas a melhor pessoa, talvez, para responder uma perspectiva da classe trabalhadora, sem dúvida nenhuma, é a Soraya. Soraya, você pode nos fornecer uma visão geral do atual conflito entre o Hamas e Israel, incluindo as causas imediatas e o desenvolvimento dos eventos até o momento? Rapidinho, eu sei que a gente também tem que abordar a questão humanitária. O que o plano da partilha da ONU de 47 e a solução dos dois estados tem a ver com isso? Uma outra coisa, o Hamas é o representante legítimo do povo palestino, ao menos da faixa de Gaza, para falar em nome dele, para dirigir as ações que estão acontecendo nesse momento? Soraya, fica à vontade. Ok, vamos então partir do começo. Primeiro, assim, que eu quero deixar explicar para vocês que não se trata de uma guerra circunstancial ou pontual. Na verdade, o que acontece na Palestina é uma colonização cujo processo de colonização já dura mais de 100 anos. Então começa em fins do século XIX, a partir do surgimento de um movimento que é o sionismo político moderno, e vai culminar a partir da ideia de colonização das terras palestinas. E é importante dizer que há uma série de representações sobre isso, mas que na verdade é um projeto de colonização que desde o início sabia que numa terra em que não havia uma maioria de judeus, mas eles eram na verdade uma minoria, e que havia uma heterogeneidade étnica, a única forma de criar-se um Estado homogêneo de maioria judaica era via limpeza étnica. Eles usavam um eufemismo que era a transferência populacional, transferência de judeus da Europa do Leste e Central para dentro da Palestina e transferência dos palestinos não judeus, árabes não judeus, para fora das suas terras, portanto, via limpeza étnica. Então, acho que isso é importante, sempre em aliança com o imperialismo do momento, que no começo, depois da Primeira Guerra Mundial, vai ter a Grã-Bretanha e hoje são os Estados Unidos. Bom, nós temos, a partir desse processo, como você
colocou, nós temos, então, várias ondas de imigração sionistas, uma repressão violenta de revoltas que aconteceram contra a colonização sionista e o mandato britânico, que foi decisivo. Depois, a Grã-Bretanha entrega para a ONU, em fevereiro de 1947, a questão da Palestina, recém-criada a Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, e 29 de novembro de 1947, a ONU recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, mais ou menos meio a meio, com Jerusalém sob administração internacional, delegando o projeto colonial metade daquelas terras sem consulta aos habitantes nativos, e, na verdade, naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração, havia cerca de 30% de judeus na Palestina. Então, para vocês terem uma ideia do que significava isso, a aldeia do meu pai, da minha família, uma parte dela ficaria do lado do Estado judeu. O cemitériozinho da aldeia e algumas casas ficariam do lado do Estado judeu. Então, o meu pai contava, e meu avô, quando soube disso, porque era uma população muito simples, a maioria camponesa, que vivia de agricultura de subsistência, e quando ele soube disso, ele disse: não é possível, nós não vamos poder nem visitar ou enterrar os nossos mortos. E no final, nesse processo de limpeza étnica, a aldeia do meu pai foi inteiramente tomada e destruída, como outras mais de 500. Depois dessa recomendação da ONU, começou a fase mais agressiva da limpeza étnica, 12 dias depois. Portanto, antes da criação do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, o que a gente chama de Nakba, catástrofe, porque de fato representa uma catástrofe para o povo palestino há mais de 75 anos. Bem, então aí começou o processo mais agressivo, que já estava planejado, é importante dizer, havia planos militares para isso, eram gangues paramilitares sionistas fortemente armadas via Grã-Bretanha e também por armas enviadas via Tchecoslováquia pela União Soviética, sob Stalin. E então começa essa fase muito agressiva de limpeza étnica, acontecem genocídios em aldeias com situações de muita barbaridade, inclusive estupros de mulheres, que serviam de propaganda para expulsão em outras aldeias para essa limpeza étnica. Foi o que aconteceu na aldeia do meu pai, foi o que aconteceu em outras mais de 500 aldeias. E 800 mil palestinos se tornaram refugiados desde então. Israel se criou em 78% do território histórico da Palestina, em 48. Em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, os 22%, que é o que hoje a gente ouve falar sobre Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Desde então, a população palestina está submetida a uma colonização brutal, a ocupação brutal, a limpeza étnica, a colonização, a fragmentação da sua sociedade, a racismo, a apartheid, como reconhece inclusive a Anistia Internacional e Human Rights Watch, né? E além da Organização Israelense de Direitos Humanos, reconhecem há alguns anos que o que acontece com os palestinos é apartheid. Inclusive tem uma campanha muito forte chamada pelo povo palestino desde 2005 por boicote ao regime de apartheid, exigindo dos governos a ruptura de acordos com Israel, sobretudo, e de imediato embargo militar a Israel, e essa campanha se baseia no que foi a campanha de boicote ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Então eu quero dizer que o que acontece hoje tem essa contextualização histórica que eu estou trazendo para vocês, e uma situação de massacre contínuo, de tomada de terras, de violência todos os dias do povo palestino. Nós temos uma situação em que Gaza, por exemplo, tem 2,4 milhões de habitantes, uma verdadeira prisão a céu aberto, a população é sob cerco desumano há 17 anos, 96% da água mineral, 4 horas de energia elétrica por dia, contaminação das suas terras, cada vez diminuindo mais as milhas para pesca, uma situação muito dramática, uma crise humanitária dramática, imposta por Israel, e bombardeios massivos, como que a gente está vendo agora, ou a conta-gotas frequentes. Antes desses bombardeios que nós estamos vendo agora, já tinham acontecido bombardeios em Gaza.
bombardeios de um dia, de algumas horas, que o mundo não vê. Antes dos últimos acontecimentos, Israel já tinha matado 270 palestinos, entre os quais 65 crianças. Os palestinos existem porque resistem. Então, acho muito importante trazer toda essa contextualização e dizer que o que se trata é de uma luta anticolonial por libertação nacional. Não é terrorismo. Essa ideia é uma propaganda de guerra para continuar o genocídio, continuar a colonização, continuar a limpeza étnica.